Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao GrowthCast, que é o podcast da Growth. Aqui a gente traduz temas complexos em soluções práticas e estratégicas para a empresa. Meu nome é Yara Vasconcelos, eu vou acompanhar vocês durante toda essa temporada. Nessa temporada, a gente já vem com um tema que muitas vezes fica nos bastidores das empresas, mas que tem um impacto real no negócio. Eu estou falando de tributário. E para falar de tributário hoje, eu trouxe duas autoridades na Growth, que eu pessoalmente sou fã. Thaís, Paola, podem se apresentar, por favor? Boa tarde, Yara, Thaís. Um prazer estar com vocês aqui nesse momento tão importante para falar de um tema que esse ano tem um ênfase especial com a chegada da reforma tributária. Eu sou a Paola Braga, sou coordenadora de Tax na Growth, sou contadora e auditora, especialista tributária, atuando aí com ênfase na reforma tributária nos últimos meses. E eu acho que vai ser uma temporada muito legal para a gente tratar aqui de vários assuntos que vão fazer os empresários desenvolverem bastante estratégias. Oi, boa tarde, Yara, Paola. É muito bom estar aqui com vocês, né? Me chamo Thaís, hoje eu sou diretora operacional do time da Growth. Sou contadora, né? Trabalho tanto com inovação, incentivos fiscais, como com contabilidade também tributário já há alguns anos, um pouco mais de uma década, aí falando sobre tributário e inovação. É muito legal, né, Paula, que de fato é um tema que muita gente tem dúvida e que a ideia, né, a proposta que foi passada para a gente é desmistificar esses temas mais complexos e trazer questões mais práticas de dia a dia. Então, estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho do que eu amo fazer. Paola, Thaís, existe uma percepção muito comum hoje que quando a gente fala do tema tributário, é um tema ali restrito a empresas, grandes empresas e a especialistas no assunto, né? Mas isso, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente deixa um pouco as decisões estratégicas de lado quando a gente não insere o tributário nessas decisões. Quando vocês pensam num assunto tributário, o que vem na cabeça de vocês? Bom, falar um pouquinho de passado, tá? Há um tempo atrás, aí, desde que eu comecei a estar com o tributário, ainda tinha esse olhar ainda para o tributário, que era de obrigação. Então, era fiscal, tributário, o objetivo máximo é não fazer, né, não gerar erro, não gerar multa, e trabalhar muito com obrigações. Então, era um time que estava sempre sobrecarregado, atarefado, pensando nos prazos mensais que tinham para cumprir. Enfim, o grande objetivo eu não diria que nem compliance há uns anos atrás, mas o grande objetivo de não errar, né? Mas é muito interessante ver essa mudança de comportamento, porque, de fato, uma coisa é você trabalhar com não errar e outra coisa é você utilizar esses dados de forma estratégica para tomada de decisão, né? Então, hoje eu vejo o tributário muito nesse sentido, né? O tributário, ele é importante numa empresa para tomada de decisão, para decisões estratégicas mesmo, né? Muitas vezes sobre onde faz mais sentido abrir uma filial, que produtos, com que margem, enfim, uma infinidade de questões estratégicas e de decisão da empresa, né? Então, a gente não pode deixar de lado e achar que é uma área que vive para seguir um compliance ou com o objetivo máximo de não errar, né? Acho que esse, para mim, é um ponto de muito destaque que diminui muito a atuação da área, né? Então, hoje, quando eu penso tributário, eu penso nisso. A estratégia para o negócio e dados e informações relevantes para uma tomada de decisão, seja ela financeira, enfim, ou estratégica mesmo do negócio, do core. Você acha que isso impacta as empresas também, Paola? Como que isso impacta as empresas hoje? Isso fica muito claro no dia a dia das empresas, né? Esse impacto e a desconexão entre as áreas. Se a gente não pensar na área tributária junto com a estratégia do negócio. Porque quando a gente tem essas áreas independentes, a gente vai ter uma consequência muito clara, que vai ser no financeiro da empresa. Seja multas, seja custos, né, operacionais de um retrabalho. Então, na estratégia das empresas, é muito bom o tributário ser consultado, né, porque ele além de uma operação do negócio, ele também é uma estratégia. Então, quando essas áreas caminham juntos, o negócio junto com a área de tax ali, tributário, né, a área fiscal, você consegue visualizar de uma forma muito ampla, até para uma tomada de decisão melhor para as empresas no final do dia. Legal.
Então, a gente olhando aí, como vocês mesmos falaram, de lá para trás para cá, o tributário ele já mudou um pouco o papel dele, né? Antes, como a Thaís falou, teve um papel mais de compliance, hoje já tem um papel mais estratégico, mas aí me faz pensar, por que muitas empresas ainda tratam o tributário como compliance? Thaís, quando você olha assim, para a sua carreira, né, ao longo desses mais de 10 anos que você mencionou para a gente, você acompanhou essa transformação da área, como você compara no início da sua carreira com agora? Vamos lá, como eu falei, existia um foco muito grande em não errar, né? Também, se a gente for olhar aí 10, 15, 20 anos atrás, existia um fluxo também muito manual. Então, pensa num volume muito grande de dados para serem tratados, serem submetidos, né, mensalmente, alguns, né, com um prazo trimestral, anual. Então, existia um fluxo muito grande de trabalhos, poucas rotinas automatizadas, uma rotina operacional muito intensa e algo que eu vou dizer que a gente vem brigando até hoje, que é pouca interação com as outras áreas, né? Então, você pensa que, cara, se eu tenho aqui um volume muito grande para entregar, as pessoas acabavam focando muito naquele volume, naquele trabalho mais manual, mais braçal, deixando de lado um pouco a questão da análise de dados, o estratégico. Eu diria que, desde que a gente começou a utilizar ali alguns sistemas, né, o ambiente SPED, a gente começou a ver muito cruzamento de dados, algumas informações mais facilitadas, e foi uma mudança, de fato, ali para o time, tanto da contabilidade como do fiscal, tributário, muito intensa, né? Muitos dados que agora concentrados, cruzando com outras obrigações, gerou um mix ali de oportunidades, de riscos, mas eu vejo muito, de fato, como oportunidade para um novo caminho, né? Então, se a gente antes tratava muito documento de forma braçal, né? Hoje a gente tem algumas automatizações, sistemas melhorados, a gente consegue ter, né, de fato, automatizar e deixar mais tempo pensando na estratégia do negócio, tratando os dados, verificando um compliance entre as etapas do trabalho, né, entre as oportunidades. Então, eu acho que é isso. Essa grande evolução, para mim, saiu desse deixar de olhar simplesmente para o não errar, mas pensar em como eu posso agregar valor, já que grande no meu trabalho, que era braçal, que era volumoso, agora eu consigo automatizar e sobrar um tempo ali, né, para de fato pensar, entregar valor e estratégia. Por um tempo ali, né, eu vi alguns colegas, algumas pessoas preocupadas, contabilidade não vai ter mais futuro, ou vamos substituir por máquinas e etc. Cara, realmente é uma coisa que pode acontecer se você não se atualizar, né? E hoje a gente vê isso numa amplitude, né, num volume que vai para além da contabilidade, né? Então, o que nós podemos fazer que hoje a máquina não faz? Porque tratar documento fiscal, enfim, tem uma série de coisas que hoje a gente já tem sistemas que fazem e fazem muito melhor do que a gente. Aquela famosa frase, né? Vamos ser substituídos pelas IAs? Por que não usar IA a favor, né? Exatamente. Só vai ser substituído quem não souber usar IA, né? Exatamente. É isso. E a contabilidade vem sofrendo isso com automações, né, ao longo do ano e ao longo dos anos, né? E de fato a gente para pensar, cara, como eu agrego valor. Eu vejo que hoje muitos contadores, né, estão em crescimento, estão performando, estão sendo, né, bem vistos aí pelo corporativo, porque souberam agregar valor ao seu trabalho, souberam atuar de fato de forma estratégica e agregando valor à informação contábil e ao conhecimento tributário e contábil que traz ao negócio de fato da empresa, né? Então, de fato, para mim, é um divisor de águas ali a nível de atuação. Então, se antes o tributário era tratado como custo, hoje ele é tratado como estratégia, né? Paola, você também tem essa percepção? O que você acha? Qual é a consequência disso dentro das empresas? Eu acho assim, que quando essa área ela é vista como custo, né, consequentemente aparecem em vários níveis as consequências, né, como a gente disse, na empresa. Então, é olhar ela como um braço extremamente importante para o curso, né, para o caminho que a empresa está seguindo. Por quê? Porque é ali que eu vou ter toda a tomada de decisão, toda a análise do impacto do negócio, né? Então, assim, é bem importante a gente ter isso desmembrado, né, desmistificar mesmo, como a gente falou no início. E aí, a primeira delas, assim, consequência de quando a gente trata o tributário como custo, é formação de equipes operantes.
né? A partir do momento que você cria uma equipe só para operacionalizar, você não está criando uma equipe analítica, que vai avaliar erros, que vai pensar além, né? Que a gente fala, para além da caixinha. Olhar aquilo que possa ser uma oportunidade e uma prevenção de risco. Então, isso é um dos pontos que também é bem importante a gente avaliar para não ser uma consequência quando a gente só olha para o tributário como custo. E, além disso, as decisões relevantes que acabam sendo tomadas pelos gestores, né, das empresas, sem consultar o tributário, né? A gente já falou isso no outro bloco, mas é importante ressaltar. Quando a gente toma as decisões estratégicas junto com o time tributário, a gente tem resultados de mais real valor ali para as empresas, né? Sem gerar retrabalho, sem gerar um custo ali operacional de um imposto a pagar indevido ou a maior. Então, aí a gente tem que fazer um outro trabalho para corrigir o caminho, né, e o impacto disso. E muitas vezes, os trabalhos que chegam no tributário seriam prevenidos se realmente a gente não tivesse sido tratado como um custo e sim como uma estratégia nas empresas. Eu estava falando antes, né, sobre essa estrutura mesmo, né? Você comentou aí sobre perdas financeiras, né, retrabalho. Então, às vezes é uma decisão de abrir uma filial, né, numa cidade ou em outra, lançar um produto, né, como lançar um produto, que parceiros de negócio você ter, né, em que localidade ele vai estar. Então, assim, tem diversos aspectos extremamente estratégicos e de impacto contábil, e que, se não forem tomados, né, se a decisão não for tomada de forma conjunta, né, o jurídico com o financeiro, com o operacional, com o tributário, a gente acaba tomando uma decisão olhando apenas um aspecto, né, enquanto existem outros aspectos ali que podem ser impactados. E no caso do tributário, a gente está falando, né, de envolver também uma possibilidade, né, de redução tributária às vezes, ou uma perda financeira se a gente não observar determinadas questões, né? Então, acho que é um impacto grandioso, né? A estrutura societária inadequada, né, ela acaba gerando um aumento da carga tributária, né? E aí uma limitação da expansão da empresa. Então, a gente tem que ter o tributário como essa estratégia para o custo não aparecer de forma silenciosa. Então, é bem importante, quando você está pensando no negócio, na visão de empreendedor, a gente entender isso realmente como uma estratégia e não um custo. E qual foi o momento, assim, uau? Qual foi a grande virada de chave que vocês enxergam para o tributário entrar para essa parte mais estratégica dentro das empresas? Bom, mudou muita coisa ao longo dos últimos anos, né? A gente está falando agora de uma chegada de uma reforma tributária que está sendo discutida há mais de 20 anos, né? Então, não foi da noite para o dia, apesar dela ter ainda vários gaps, mas a gente tem uma grande mudança na área da contabilidade, que é a era digital, né? Lá em 2008 começou a se falar de uma contabilidade digital, dos informes das obrigações digitais, né? Aí chega o SPED, que mexe com a zona de conforto do contador, que já vieram os medos desde lá. Nossa, vai ocupar o nosso espaço, as máquinas, né, como a Thaís mesmo disse. Mas não, ela é uma ferramenta de melhoria, né? A gente tem um sistema de entrega das obrigações para o fisco, se não me engano, o melhor do mundo, né, a nível de estratégia criada no próprio Brasil, apesar da gente ter as burocracias de a gente trabalhar ali para a Receita Federal. Mas o que disso tudo vem? A necessidade. Te mover a buscar uma necessidade de fazer uma inovação para a área, né? Então, o primeiro a gente tem uma complexidade tributária muito grande na área, mas aí a gente precisa pensar que é necessário inovar, é necessário estar atualizado e fazer com que a engrenagem continue, né, ali funcionando para acontecer. E aí, assim, o que acaba acontecendo para a gente? Uma pressão pela eficiência, uma pressão para que tudo aconteça da forma mais adequada perante o fisco, porque o nosso pior cliente é a Receita Federal. Então, assim, o retrabalho, ele é um dos maiores medos e uma das maiores pressões que a gente tem. Os prazos, né? A gente tem a questão de prazo para atender a Receita Federal, para não gerar multas que são altas e tudo mais. E a gente tem que pensar também, aí voltando no assunto que a gente sempre está batendo aí na tecla, que é a estratégia, de pensar em como que a gente vai estruturar isso com uma equipe eficiente, atualizada, se atualizando constantemente, porque é uma área que precisa estar sendo atualizada constantemente, que é o tributário, para ser um apoio para um CFO estratégico.
para dentro da empresa, porque ele está pensando mais na estratégia lá em cima, né? Então, é muito importante quando a gente começa a entender isso, né? O próprio papel dos CFOs, ele evoluiu, né? A Thaís, como diretora de operações, a nossa CEO, que a gente fala, ela também está pensando, além de tudo, como um custo, ela tem que também pensar o valor agregado dessa área, né? Do resultado que isso traz, porque a eficiência, a pressão da eficiência, os resultados e tudo mais, é um combo que a gente faz para poder ser estratégico e de apoio, principalmente para quem está lá em cima para tomar decisão. E quando a gente fala, né, a Paula falou aqui do SPED, o SPED ele pode ser, eu vou dizer que ele foi visto, né, de forma bem terrorista quando ele começou a ser implementado. Pensa que muitas vezes nas empresas, dentro da própria área, né, tributária, existiam núcleos que trabalhavam tributos de forma isolada. Então, a gente começa a enviar informações para a Receita de forma isolada ainda, mas que elas vão se cruzar na Receita, né? Então, é natural ter esse receio, mas faz a gente também entregar com muito mais zelo, né, as informações. Força também, né, os contadores, as empresas a pararem para analisar com mais critério, né, a informação. Então, assim, de fato, a gente tem um ganho de qualidade mesmo na informação prestada muito legal, né? A gente pensar sempre no ganho, né, no benefício por detrás da coisa. Existia um tempo de adaptação, é óbvio, mas hoje também a gente tem essas informações como muito mais simples também para tratativa de dados mesmo, né? Então, hoje, de forma muito mais assertiva, eu consigo trabalhar toda uma base contábil e tributária, né, em sistemas, em ferramentas de apoio, para gerar insights e números sobre a empresa. Então, você pensa que antes a gente levava uns livros para registrar, né, na junta. A gelatina. Lembra da época da gelatina na contabilidade? Essa daí eu... Não é da minha época também, mas a gente sabe que lá nos tempos dos Incas e mais era da gelatina, os livros prensados. Mas existia toda essa burocracia, né? De imprimir a contabilidade, de escrever, né? Eu lembro que meu pai trabalhou com contabilidade há muitos anos atrás, que ele escrevia lá no livro. Ele tentou me fazer isso na faculdade. Falei, nossa, eu não acredito que a gente vai escrever em livro. Vou desistir. Mas já estava em processo de atualização. Mas de fato, uma mudança muito grande, né? Você sair ali do documento, de um papel escrito ou digitado para submeter para uma assinatura, como é que você trata esse volume de dados, né? Então, de fato, acho que é um marco e algo que a gente hoje olha para trás, eu não consigo ver malefício nisso, só consigo ver benefício, de fato, nessa automação, nessa disponibilidade de informações. E aí, novamente, você escolhe como você olha, né, esse copo está meio cheio, meio vazio. Existe um rigor muito grande, o que, assim, do meu olhar de contador, eu tenho certeza que a Paola também, no olhar de auditora, vai concordar comigo. Cara, é informação assertiva. E a gente precisa trabalhar com dados assertivos, né? A gente precisa trabalhar com informações, né, que dão segurança para a gente e, obviamente, a Receita tem acesso também a esses dados. Então, a Receita é nosso pior cliente, né? Mas de fato, ter essa relação de entender a complexidade e a necessidade das informações. Saindo dessa esfera também do SPED, enfim, e do marco que ele foi até para a forma de trabalhar do contador, as integrações entre áreas, né, também são, assim, riquíssimas, né? Então, eu estou falando, poxa, de um entrosamento com o financeiro para entender momentos de entrada, prazo de recebimento, todo esse dado que a contabilidade tem para trazer. Eu estou falando de preço mesmo, né, de pricing da empresa. Estou falando de planejamento tributário, de planejamento de organização de áreas do operacional, da sua estrutura de negócio. Então, existem diversos papéis estratégicos e a contabilidade, né, o tributário, especialmente ali, está integrando um pouquinho cada um deles, né? Então, isso impacta o negócio, né? Voltando à tua pergunta original, isso impacta o negócio a nível de competitividade, de estratégia, pensando em possibilidade de expansão. Ora, se você está reduzindo uma despesa, né, que é uma despesa tributária, você consegue investir em outras iniciativas. E lembrando que a gente está falando de tudo na legalidade, né? A gente não está falando de
de nada que vá em conflito com a lei. É, de fato, você olhar o cenário e ser assertivo na sua tomada de decisão para o negócio. Né? Então, é isso que a gente consegue enxergar hoje, né, de papel ali do tributário como um todo. Vou aproveitar o que você falou, Thaís, vou fazer duas provocações aqui para vocês. Primeiro, se vocês têm algum exemplo prático para falar para a gente sobre quando o tributário entra nessa conversa, né? Essa conversa mais estratégica e tal. E outra provocação que eu vou falar, já que a gente está com duas líderes aqui hoje, qual é o desafio, como montar uma equipe preparada para essa nova realidade? Essa realidade de automação, como vocês vêm falando e tal. Falando de exemplo prático aqui, né? Hoje eu até recebi o contato de um cliente falando sobre escolha de regime tributário. Então, a gente está em abril, né? Ainda não abril nada, a gente já virou maio, né? Sim. Louca. Mas hoje eu recebi um contato, né, de um cliente já analisando, fazendo um planejamento tributário para o ano que vem. Então, a gente não terminou um semestre e ele já está olhando de forma estratégica para como ele vai organizar a operação dele no ano que vem. Isso para um contador é o sonho de cliente, sonho, né? E ele me ligou para trocar ideia e ele falou, Thaís, poxa, eu tô preparando aqui e tal, você valida para mim? Tô esquecendo de alguma coisa, tô levando em consideração isso. Então, assim, é o melhor dos mundos, você de fato tem uma estratégia antecipada do seu negócio. Olhar para o futuro mesmo, né? Não dá para ser reativo. Dezembro já é reativo, se a gente está falando do ano seguinte, então não dá para ser reativo, escolher o teu regime de tributação no susto ali de dezembro para janeiro. Então, você entendendo o que vai ser do seu negócio, o que você, né, pretende crescer, ou eventualmente até reduzir, se for necessário, né, mas tomar a decisão estratégica pensando no futuro do seu negócio. Falando em ano seguinte, qual você acha que é o prazo máximo ali do ano anterior para tomar essa decisão? Eu acho que na metade do ano a gente já está num momento bom, que a gente consegue entender os planejamentos do ano calendário atual, fazer simulações com o que de fato está acontecendo, se até optou, né, de fato pelo melhor regime, e fazer as projeções do próximo ano. Então, eu diria que a metade do ano é um momento interessante para você fazer um balanço do teu momento e projetar também o futuro. É óbvio que ele pode ser revisto no final do ano, mas você não parte do zero. Já parte de uma análise prévia da tua estrutura do que está se materializando, né? Se concretizando de fato frente ao teu planejamento. Você também pode fazer um planejamento monstruoso e não se concretizar por alguma coisa que está... né, que não está no teu controle. O cenário global mesmo mudou alguma coisa, você exporta muito, se teve alguma questão, né, que impediu a tua exportação, reduziu venda. Então, você tem que olhar o cenário como um todo. Não adianta projetar muito antes se você não está vendo o que está acontecendo agora. Então, você tem que fazer um balanço do atual para você também projetar com mais assertividade. Então, já fica aí um ponto de atenção para quem está assistindo a gente, né? Já estamos em maio, se você ainda não está olhando para o ano que vem, já é um ponponto de atenção. Não é mesmo, Paula? Com certeza. E é um ponto de atenção até para, já entrando na parte de um exemplo prático, quando você vai fazer a decisão de investimento, né? Então, como é que você vai fazer uma decisão de investimento sem ter uma visão ampla disso, como uma estratégia, com o apoio ali dessa visão de uma área mais técnica, né? Então, assim, quando você pensa em abrir uma unidade, comprar tecnologia, expandir canal ali, né, de vendas e compras, como mesmo a Thaís trouxe, né, você tem que pensar ali no retorno financeiro, a viabilidade econômica, e tudo isso, você tem ali o papel fundamental do contador, né, te ajudando, te trazendo esses cálculos e esses resultados, né. E aí, quando você para pensar assim, tá, eu vou fazer uma decisão de investimento, né, eu tenho que pensar nos incentivos fiscais, na carga tributária que vai ter para aquela operação, né? Como que vai ser o meu payback de todo esse investimento? Então, assim, às vezes o projeto ele parece lindo no papel, né? Mas na execução, na operação e na estratégia ali da visão tributária, da área tributária, está dizendo outra coisa. Então, assim, é muito importante a gente ter isso caminhando junto. Parece muito repetitivo o que a gente está falando, mas é extremamente importante. E aí, Yara, você trouxe com relação como que a gente olha isso, né, para os impactos dos times, né? Então, como que a gente está vendo isso como
importante, né? Posso interromper rapidinho? Que, assim, só um ponto que eu lembrei, a gente falando de impacto ainda. Hoje também, né, já presenciei alguns cenários sobre também a precificação ser tratada de forma isolada ali, ou pelo operacional, ou pelo comercial, né? Mas, assim, você fazer né, estruturar uma precificação de um produto, né? Seja um produto novo ou revisitar a precificação de um produto sem olhar os impactos tributários também é algo muito perigoso para as empresas. E aí, a gente falando de reforma tributária, também é algo que a gente tem que parar e analisar, porque com a reforma, né, enfim, os impactos ali do IBS, do CBS, na sua margem, é importante, de fato, tomar uma decisão quanto a isso de forma conjunta, de forma né, bem definida e estruturada, levando em consideração né, todos os aspectos envolvidos nisso. E a parte tributária é algo muito relevante. E aí eu não digo nem... Né, às vezes as pessoas ouvem isso e falam assim, nossa, é para eu cobrar mais caro. Então, não necessariamente. Às vezes eu estou falando né, que uma pessoa que não tem conhecimento tributário pode desconsiderar um crédito que está envolvido né, no fluxo operacional e cobrar mais caro e perder um negócio por isso. Né? Então, não é simplesmente eu cobrar mais ali no meu produto. É você entender tudo que envolve ali né, o aspecto operacional do produto e tributário de toda a cadeia, para entender se você não está deixando de aproveitar algum crédito de algo que está vinculado a esse produto e, de repente, cobrando mais do que você... deixando de ser competitivo mesmo. Né? Se o teu concorrente olha esse cenário como um todo e você não, você vai perder para ele. No final do dia, você perde cliente para a concorrência. Então, é algo extremamente importante se observar também, é algo que eu vejo né, que muitas vezes não é olhado num contexto como todo. E, mais uma vez, a forma que a gente está falando aqui, extremamente estratégico, né? Exato. Exatamente. E aí, assim, pedindo a licença poética de me interromper agora um pouquinho, antes de dar de Viu falar... como era importante falar sobre isso? Antes de falar de como estruturar times preparados né, para essa nova realidade, trazer também um outro exemplo muito importante também, que é extremamente estratégico, que é a estrutura societária. No passado, fez sentido acumular um monte de CNPJs. Abrir, sair abrindo empresa. O terror do contador. O terror do contador. Então, assim, fazia sentido. Hoje, é custo, é complexidade, é ineficiência, né? Então, assim, e principalmente com a reforma tributária chegando, que não vai fazer sentido eu ter um centro de distribuição em outro estado, com um novo CNPJ, porque não vai ter mais essa guerra fiscal do ICMS, né? Então, assim, é muito importante, né? E voltando a falar, o quanto a importância da atuação da contabilidade com o tributário de forma estratégica, juntas ali, justamente para poder simplificar a operação, reduzir riscos e trazer ali um fluxo sem retrabalho e governança para preparar melhor os resultados. E aí... Pensando a nível de reforma tributária, né, Paola, esse costume de abrir um monte de CNPJ é algo bem antigo também, né? Sim. Existe aí uma visão, um costume ruim, né, de alguns profissionais um pouco mais antigos que acham que se você abrir vários CNPJs e distribuir faturamento, isso é planejamento tributário. Nem sempre. Às vezes existe muita ineficiência nesse processo. Né? E aí, especialmente com o cenário da reforma tributária, pode ser algo que já não faz sentido antes, vai fazer muito menos, vai né, se materializar em perda financeira depois. Sim. Né? Então, de fato, você precisa entender todo o cenário e aí, novamente, o papel do contador, né, do tributarista aí, que não está na mesmice, que sabe usar os dados de maneira estratégica, consegue trazer... vou nem falar que é benefício, é uma economia clara e efetiva. Né? Sim. E aí, Thaís, a gente pensando nesses exemplos que a gente trouxe, né, e não esquecendo também da pergunta que a Yara trouxe sobre os times, que a gente já se interrompeu várias vezes, eu acho importante a gente ressaltar né, que a gente não tem que parar de montar times para apagar incêndio. Né? E aí a gente tem assim incêndios operacionais principalmente, né? A gente precisa pensar num time que tenha capacidade analítica de avaliar ali o risco e uma oportunidade, que tenha ali
a capacidade de se desenvolver para além, né, para interpretar dados, para entender o negócio em si, né, e traduzir um impacto significativo para a empresa. Esse é um dos exemplos que eu acho, assim, como é que a gente consegue já começar a estruturar uma equipe para uma nova realidade. E aí a gente está também atrelando novamente ao tema da reforma tributária. Se hoje o contador ele não se atualiza, praticamente fazendo uma nova faculdade para o mundo tributário, ele vai estar perdendo para o mercado, porque o outro vai estar se atualizando cada vez mais, né? Outro ponto também, né? E aí eu sou... Vou dizer que eu gosto de dizer que eu sou chata, não, mas com isso eu sou bem cri-cri, né? É quebrar, de fato, os silos, né? Então, não é possível eu ter uma equipe eficiente se o contador só quer saber da contabilidade, se o tributarista só quer saber tributário, se o comercial só olha ali para a rotina comercial, se o marketing só olha para... Então, assim, precisa haver, de fato, uma comunicação bem estruturada entre todas as áreas. Uma integração, né? Uma integração. Todos entenderem do negócio, todos entenderem né, sobre os impactos. Eu não estou falando que, né, sei lá, o advogado ele vai fazer o lançamento contábil, pelo amor de Deus. Eu quero o advogado longe do meu sistema, longe de fazer meus lançamentos tributários. Mas ele precisa entender o impacto, né, das questões contábeis, tributárias, para que ele também possa ser um parceiro, né, todos serem parceiros do negócio no crescimento. Então, se a gente trabalhar de forma isolada, a gente vai ter decisões tomadas sem olhar o todo, decisões tomadas de forma isolada, né? Isso não faz sentido para nenhuma área. E aí, por fim, não menos importante, mas também a tecnologia de dados, né? Tanto eu quanto a Thaís, que a gente passou ali por uma reestruturação do nosso time de techs, né? E falando um pouquinho no olhar da prática ali na Gront, né? A gente reforça muito para a gente automatizar os processos. E a gente precisa muito da parceria do time de tecnologia, né? Então, hoje, um contador que está numa inércia contra a tecnologia não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, assim, por quê? Porque eu acabo desafogando um time. Eu tenho um time que está trabalhando a sua inteligência de uma forma produtiva para dados. E hoje a gente tem ferramentas muito fundamentais aí no mercado para a área tributária que ajuda, facilita. Mas realmente provocar um time, estruturar eles para uma nova realidade, tirando eles da zona de conforto, né? Então não tem como fugir disso. É o que a gente falou lá no início, né? A IA só vai substituir quem não souber usar Exatamente. ela, né? Quem não souber fazer uma automação, criar um processo, fazer uma automação que corresponda às expectativas. Mas juntando tudo que vocês falaram aqui, no fim do dia, não é só uma mudança técnica, né? É uma mudança de mentalidade, botar o tributário ali como uma parte estratégica. Não é isso mesmo? É sair, de fato, assim, né, a Paula mencionou aqui mais cedo, de apagar incêndio. É sair dessa rotina reativa de apagar incêndio para uma rotina proativa, né? Então, se eu ainda tenho um time ali apagando incêndio, o que a gente pode fazer para nivelar isso? Para o time ter tempo, né, de proativamente analisar dados, né, se atualizar, pensar no futuro da operação, né? Então, de fato, é uma mudança de mentalidade, né? A gente parar de pensar em obrigação e pensar, né, como uma alavanca do negócio, para mim, faz total sentido, né? Isso faz total sentido. E aí, pegando um gancho, que isso muda completamente a percepção de valor, né, da área. Quando a gente olha a área antigamente como um centro de custo e não atualmente como a maioria tem que olhar como uma alavanca de crescimento, a gente tem um grande impacto, né? Quando bem estruturado, a gente passa a apoiar o crescimento da empresa, tomar uma decisão, né, novamente, trazer ali, reduzir riscos e custos, né, multas e tudo mais. Então, a gente precisa pensar que a gente tirando essa visão ali, né, de percepção de valor de um centro de custo para uma alavanca de crescimento, a gente também está trazendo para um protagonismo de uma eficiência operacional, né, do negócio. E falando nessa questão, né, de sair do reativo para o proativo, né, essa mudança de mentalidade mesmo sobre o que se espera, né, do time, sobre o que a gente espera de entregável do time, né, também é mudança de mentalidade. Então, se eu achar que eu tenho que ter um time para cumprir prazo de declaração, né, só apurar o básico da forma correta, né, responder a fiscalização. Eu tenho que ter um time
para além disso. Tem que ter um time que analisa oportunidades, eu tenho que ter um time que nem responde fiscalização, porque as informações já vão redondas, né? Então, é de fato uma entrega de valor por detrás desse time operacional. O operacional pode entregar valor. E um time também que seja ali propenso a quebrar silos também, né? Entenda seu papel, mas também entenda o papel das outras pessoas da operação. Já que está todo mundo ali de mão dada com o mesmo objetivo da companhia, né? E aí, assim, lembrar também, né, que no fim, o que aconteceu é que o tributário, ele mudou de lugar dentro da organização. Deixou de ser o back-office e passou a ter espaço, a ser e ter espaços nas decisões estratégicas das empresas. Então, assim, ele tem que estar junto com o financeiro, tem que estar junto com o departamento de compras, tecnologia, vendas, tudo isso. Como a Thaís mesmo disse lá no início, integração entre as áreas, extremamente necessário para fazer fluir bem o negócio. Perfeito. A gente falou no início que algumas empresas, que o tributário vem passando por essa transição para uma parte mais estratégica, que algumas empresas ainda não fazem isso, né? E por que vocês acham que algumas empresas ainda não tiveram essa virada de chave? Eu acho que, já pegando o gancho da minha última fala, né, da integração das áreas, que, como eu disse, extremamente importante, não tem como não estar junto, né? E quando o financeiro, o comercial, tecnologia está alinhado, está entendendo aonde que se quer chegar, né? Onde é o objetivo e a meta, vai fluir perfeitamente. Principalmente agora, reforma tributária, estrutura de sistema, reorganização, né, de tudo isso. E aí a gente vai para um outro ponto, a cultura organizacional, né? Então, assim, a gente vê muitas pessoas assim, vamos deixar para dezembro. Pensar na reforma tributária. Brasileiro, né? Vamos pensar na reforma tributária só em dezembro. Janeiro já começa. A gente já está no ano teste. Lá em janeiro não tem como eu pensar em arrumar sistema, pensar em arrumar minha estrutura, falar com o time de vendas e tudo mais. Então, assim, a cultura organizacional de se prevenir antes e se preparar antes precisa mudar. A gente, brasileiro, né, como vocês dizem, tá tudo ali no agora. Não, a gente vai entrar numa nova era que não é o agora. A gente tem que estar extremamente funcionando, porque o custo disso vai ser muito pior, né? Quando chegar ali e você não estiver preparado. E sai na frente quem se antecipa, né? Exatamente. A gente conversou um pouquinho sobre isso, né, no fechamento do primeiro trimestre. Uhum. Que, cara, em janeiro foi um Deus nos acuda, né? A gente ouvia falar de reforma tributária, porque, né, em janeiro desse ano houve ali a migração de alguns sistemas, né? Um ano de teste, né? Que deveria ser um ano de teste, já tá virando um ano de planejamento, e aí tem gente que não tá nem planejando ainda, mas essa cultura de deixar para a última hora. Então, em janeiro bombou, né? O pessoal preocupado com o sistema, a nota travou e não conseguiu emitir, a alíquota estava errada e calculou não sei o quê. Então, teve um movimento ali bem grande pensando em reforma tributária. Em fevereiro isso já foi reduzindo, em março a gente já não ouvia mais falar sobre reforma tributária, né? E a gente, né, chamando o cliente, alertando, falando, o pessoal, não, então a gente vê isso depois. Não, legal, gostei muito, mas vamos falar disso depois. Então, você vê que é uma cultura entranhada, né? Mas eu tenho uma opinião sobre isso, porque ainda não está mexendo no bolso. Como não está mexendo ainda no bolso, aí não virou urgência, né, para os empresários. Quando, de fato, começar a impactar, né, vão sentir a respeito disso e sentir falta no planejamento. Porque aí vai ser completamente reativo. Quem não utilizar, né? A gente está em 2026, já, né, beirando aí o final do primeiro semestre, praticamente. Então, quem não aproveitar aí esse período para se planejar, já tardiamente, né? Já é um planejamento tardio, vai apagar incêndio de janeiro. Isso é um fato. E aí é algo cultural que precisa ser mudado. Outra coisa também, né? A gente tem muitas vezes passa por dados desestruturados. Então, empresas que utilizam mais de um sistema, que não se conectam, que não conversam, que tem que ter muita tratativa para colocar, né, em outro sistema para fazer alguma tratativa de dados, né? Então, acaba que muitas vezes dados se perdem e tornam até uma tomada de decisão um pouco mais frágil, né? Então, existe uma necessidade de você ter, né, documentações confiáveis, em bases confiáveis para você trabalhar também, né? Isso é algo muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu vou fazer alguma análise, em a nossa metodologia de trabalho mesmo,
Eu já passei por muito cliente que eu pedi ali, beleza, eu vou ver seu SPED, olhei o SPED. Assim, cara, tá estranho, você tem algum documento de apuração né, do seu tributo? Aí me manda um Excel. Quando eu olho o Excel, ele não fala com o SPED que o cara mandou. Gente, como assim, né? Então, começa ali a destoar informações. Talvez numa tratativa manual, ele enviou uma informação que ele não conseguiu validar. E aí, né, a Receita ela não vai olhar teu Excel, ela vai olhar teu SPED. Você precisa estar com isso bem apurado e num fluxo, num processo que se comunique bem. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente vai prioritariamente olhar um SPED. Né? Então, é centralizar mesmo dados. Se eu uso um sistema que eu tenho que pegar um SPED, trabalhar ele todo para subir, eu tenho um grande risco de perder informação ou de não ter informação confiável nesse momento de transição. Então, é o que a gente precisa também observar e mudar essa cultura também para a gente ter um fluxo confiável mesmo para tomada de decisão, né? E consistente, né? E aí, né, Paula já falou bastante aqui sobre perfil de profissional, né? Só falando mais um pouquinho sobre isso, é algo também muito importante da gente observar. A gente falou aqui de um profissional proativo, que, né, seja intencional para quebrar silos, que tenha óbvio, que tenha um conhecimento específico, né, que seja um contador formado, registrado, mas que tenha essa ambição de conhecimento por outras áreas também, né, porque isso faz muita diferença para o negócio. Se eu tenho uma pessoa que senta na sua cadeira e só olha para o seu fluxo e não entende minimamente como é o operacional, né, do seu cliente ou da sua empresa, é algo temeroso também. A gente já fez trabalho em empresa que a gente botou aí o EPI e foi lá visitar o chão de fábrica e a gente falou, cara, deixa eu abrir o que eu te apresentei, porque eu te apresentei algo antes de você me permitir chegar no teu operacional. Então, olha só, olha isso, olha aquilo. E, né, sem entrar em muitos detalhes aqui também, né, porque, né, tem informações mais sensíveis, mas, né, dele falou assim, nossa, meu contador, meu prestador de serviço nunca entrou na minha operação. Então, eu realmente tenho um problema. 360, né? Muito importante. É muito importante. É de fato um diferencial, né? Você saber ali do... Você cria, né, uma proximidade também com o cliente, uma relação mais próxima. É bem importante. Isso. A gente está praticamente encerrando o primeiro episódio aqui do Groundcast. E eu fiquei com 2 aprendizados muito importantes aqui hoje. Primeiro foi que antes o tributário ele entrava para validação. Hoje ele já entra para decidir, né? Já entra ali como estratégia para decisão. E o outro aprendizado que eu fiquei também é que a mudança da área tributária não depende só da área. Depende da mentalidade da empresa. Como o negócio quer botar a área ali na parte de negociação. Eu queria que vocês falassem alguma mensagem para a gente finalizar o episódio. Quer começar? Vou trazer aqui sobre se a empresa trata, né, o tributário como obrigação ou como uma ferramenta de geração de valor. Eu devia ter falado na sua frente. Não, mas acho que assim, essa reflexão é muito, muito legal, Yara, porque de fato, assim, a meu ver, existe uma cultura que ela precisa ser mudada. Né? Então, essa cultura do planejamento, da integração, ela precisa ser melhor explorada. E se isso precisa ser definido na estratégia, no coração da empresa. Então, né, a gente fala, poxa, como que eu tenho um time? Tá, como é que tá a liderança? Como é que tá a alta gestão da empresa? Ela tá tendo esse olhar, de fato, estratégico, de planejamento, né, esse olhar assertivo para o seu negócio? Ou tá tratando, né, a área ou as áreas, né, como... alguém que está ali apagando incêndio. Então, a mudança, ela começa ali da alta gestão, da liderança, para a gente, de fato, ter uma operação, né, um tributário que seja estratégico ali dentro do coração da empresa. Né? Então, acho que essa, para mim, é uma reflexão que precisa estar ali diariamente, né, na reflexão de cada um. Muito obrigada, Thaís, Paola. E no próximo episódio, gente, a gente vai entrar num tema que eu tenho certeza que é de interesse de muita gente. Onde as empresas estão perdendo dinheiro sem perceber. Se esse tema te interessa, ative o sininho para ser notificado do nosso próximo episódio e siga a Gront nas redes sociais. Tchau, tchau e até o próximo episódio.